Você já percebeu que quanto mais perto você chega dos seus maiores objetivos, mais seu cérebro parece tentar sabotar o seu progresso? Você finalmente decide mudar de vida, começa um novo projeto, assume um compromisso sério consigo mesmo, define metas maiores e, estranhamente, ao invés de sentir apenas entusiasmo, começa a sentir ansiedade, procrastinação, dúvidas e uma vontade quase inexplicável de voltar para os velhos hábitos. Muitas pessoas interpretam isso como uma falta de disciplina, preguiça ou ausência de força de vontade. Mas e se eu te dissesse que o problema não é falta de comprometimento? E se, na verdade, o seu subconsciente estiver interpretando a sua evolução como uma ameaça à sua sobrevivência? Hoje vamos entender por que isso acontece e como parar de lutar contra si mesmo para começar a alinhar sua frequência interna com a versão de você que já conquistou aquilo que deseja. Porque a verdade é simples, você não manifesta aquilo que deseja, você manifesta aquilo que acredita ser. E é exatamente aí que começa o conflito. Desde os tempos mais primitivos, o cérebro humano foi programado para uma única função principal: sobrevivência. Não felicidade, não realização, não abundância, sobrevivência. Para o cérebro, tudo aquilo que é conhecido representa segurança. Tudo aquilo que é desconhecido representa risco. E isso foi extremamente útil quando nossos ancestrais precisavam sobreviver em ambientes hostis. Mas existe um problema. O cérebro moderno continua utilizando o mesmo mecanismo para interpretar mudanças na sua vida. Quando você decide abrir um negócio, quando resolve expor sua opinião nas redes sociais, quando começa a ganhar mais dinheiro, quando assume uma posição de liderança, ou quando tenta se tornar uma versão completamente diferente de quem sempre foi. O subconsciente não interpreta apenas uma mudança, ele interpreta uma ameaça e imediatamente ativa mecanismos de defesa. É por isso que muitas pessoas sentem uma ansiedade enorme justamente quando estão prestes a dar um grande salto. O corpo entra em um estado de alerta, a mente cria dúvidas, o coração acelera, as mãos podem suar, o estômago fica desconfortável, a respiração muda, o sono piora. Esses sintomas não significam necessariamente que você está no caminho errado. Muitas vezes significam exatamente o contrário. Significam que você está atravessando a fronteira da sua identidade atual. E isso nos leva ao próximo ponto. A maioria das pessoas acredita que a zona de conforto é apenas uma escolha psicológica, mas ela é muito mais do que isso. A zona de conforto é uma fronteira biológica. Ela representa tudo aquilo que o seu sistema nervoso já conhece. Os hábitos que você repete, as emoções que costuma sentir, os resultados aos quais está acostumado, as pessoas com quem convive, as crenças que reforça diariamente. Tudo isso forma uma espécie de território interno familiar. Quando você tenta expandir esse território, o cérebro reage. Não porque deseja te prejudicar, mas porque acredita estar protegendo você. É como um alarme que dispara toda vez que você tenta sair de casa, mesmo que a casa esteja pegando fogo. O alarme não sabe disso. Ele apenas foi programado para manter você onde sempre esteve. E é exatamente por isso que tantas pessoas voltam aos mesmos padrões. Elas não fracassam por falta de potencial. Fracassam porque sua identidade antiga continua mais forte do que a nova identidade que estão tentando construir. O subconsciente sempre prioriza aquilo que é familiar, mesmo quando o familiar é doloroso. Por isso alguém pode reclamar de falta de dinheiro e continuar repetindo os mesmos comportamentos financeiros. Pode reclamar do relacionamento e continuar aceitando os mesmos padrões. Pode desejar uma vida diferente e ao mesmo tempo sentir medo de se tornar a pessoa necessária para viver essa nova realidade. Porque o desconhecido gera insegurança, e a mente prefere uma dor conhecida a uma possibilidade desconhecida. É aqui que surgem os comportamentos clássicos de autossabotagem: a procrastinação, o perfeccionismo, a distração constante, a necessidade excessiva de aprovação, a síndrome do impostor. Tudo isso costuma ser interpretado como defeitos, mas, em muitos casos, são mecanismos de defesa do ego. O ego possui uma função principal: preservar a identidade atual. Sempre que você tenta expandir sua identidade, ele cria resistência. Ele sussurra: talvez não seja a hora. Você ainda não está pronto. Precisa aprender mais um pouco. Comece semana que vem. Melhor esperar as condições ideais.
E assim os anos passam, enquanto a pessoa acredita que está sendo racional, na verdade está apenas protegendo uma versão antiga de si mesma. Mas existe outro fator extremamente importante: seu ambiente. Imagine alguém que deseja prosperar financeiramente, mas convive diariamente com pessoas que criticam riqueza. Imagine alguém que deseja crescer, mas passa a maior parte do tempo cercado por pessoas acomodadas. Imagine alguém que deseja desenvolver confiança, mas continua frequentando ambientes que reforçam insegurança. Isso cria atrito, porque existe um conflito entre a visão interna e o ambiente externo. E quanto maior esse conflito, maior o gasto de energia para sustentar a nova identidade. Por isso o crescimento exige escolhas. Às vezes você precisa mudar hábitos, às vezes precisa mudar referências, às vezes precisa mudar conversas, e em alguns casos até mudar de ambiente, porque a realidade externa está constantemente reforçando uma versão específica de quem você acredita ser. Agora surge uma pergunta importante: como superar tudo isso? A resposta não está em trabalhar mais. A resposta está em decidir diferente. A maioria das pessoas toma decisões baseadas no passado. Pergunta: o que eu consigo fazer? O que eu sempre fiz? O que parece seguro? Mas a transformação começa quando você passa a perguntar: o que a minha versão futura faria agora? Essa é uma mudança poderosa, porque você deixa de agir a partir das limitações da identidade atual e começa a agir a partir da identidade que deseja construir. Imagine a versão de você que já alcançou seus objetivos. Como ela pensa? Como ela reage aos problemas? Como ela utiliza seu tempo? Que decisões ela toma diariamente? Toda vez que surgir uma escolha, consulte essa versão e então haja em alinhamento. Não porque você já é essa pessoa, mas porque está se tornando ela. E aqui chegamos ao princípio fundamental. Manifestação não é apenas atrair, é corresponder. Você não precisa perseguir desesperadamente uma realidade. Você precisa se tornar compatível com ela. A realidade externa é frequentemente um reflexo da realidade interna. Quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus comportamentos mudam. Quando seus comportamentos mudam, seus resultados mudam. E então a realidade começa a refletir essa transformação. É por isso que o verdadeiro trabalho não é forçar, é alinhar. Não é lutar, é integrar. Não é correr atrás, é tornar-se. E quanto mais você transforma resistência em movimento, mais rapidamente sua vida começa a responder. A energia que antes era usada para combater seus medos passa a ser utilizada para construir seu futuro. O que antes era ansiedade se transforma em expansão. O que antes era desconforto se transforma em crescimento. O que antes parecia impossível se torna natural. Para finalizar, quero deixar uma prática simples. Todos os dias pela manhã ou antes de dormir, reserve alguns minutos. Feche os olhos, respire profundamente, visualize sua versão futura. Veja como ela anda, como fala, como pensa, como reage aos desafios, como se sente. Depois pergunte: qual é a menor ação que essa versão tomaria hoje? E execute essa ação. Pequena, simples, mas consistente. Porque a verdadeira transformação não acontece em um único grande momento. Ela acontece quando você ensina seu sistema nervoso, dia após dia, que a nova identidade é segura. Quando isso acontece, o alarme interno para de tocar, a resistência diminui, e aquilo que antes parecia distante começa a se tornar sua nova realidade. Lembre-se, seu cérebro não está tentando impedir seu sucesso, ele está tentando proteger sua identidade atual. Sua missão não é lutar contra ele. Sua missão é mostrar repetidamente que a próxima versão de você é segura. E quando mente, corpo e identidade entram em alinhamento, a realidade inevitavelmente começa a acompanhar. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E se esse vídeo fez sentido para você, manda ele para algum amigo que precisa ver também. E não esquece de deixar o seu like.